Olá, prezados alunos. Quero cumprimentar todos vocês e vamos falar da nossa primeira aula de prática da pregação, oferecida pelo Instituto IEC. E essa aula nós vamos falar de uma introdução geral sobre a prática da pregação. Então, na primeira parte, nós vamos falar sobre o que a pregação é. Primeira coisa que a gente pode dizer é que ela é um tema muito importante na atividade da igreja, né? Pregar não é uma coisa que deve ser feita de qualquer maneira, como eu já disse no primeiro vídeo, e é uma atividade importantíssima para aqueles que têm a vocação para pregar. Mas, mesmo tendo a vocação, você precisa ser treinado, não é? Porque estudar é importante, né? Tem pessoas que pensam que o Espírito Santo ele é obrigado a dar tudo na hora, no momento que a pessoa vai falar. Não é assim. A Bíblia não fala desse jeito. Então nós precisamos nos preparar para fazer uma boa pregação. Então uma boa pregação envolve algumas coisas. Primeiro, reconhecer que ele é um tema importante. É tratado na Bíblia com grande importância. Jesus ensinou seus discípulos a fazer isso, né? Ele mesmo disse no Evangelho: ide por todo mundo, pregai o Evangelho, né? Então, pregar, o que é isso? Então, pregação, o que é que Jesus estava querendo dizer, né? Falar da palavra de Deus, anunciar as boas novas. Então, como fazer isso? Então a gente precisa aprender mesmo. Na própria palavra de Deus, a partir do momento que a igreja começa a expandir, né, em Atos dos Apóstolos, nós vemos o capítulo 2 de Atos, que Pedro, ele, por ver a necessidade das pessoas entender o que é que estava acontecendo da manifestação do Pentecoste, ele explicou, ele fez uma pregação, ele fez um resumo histórico, falou de Jesus e falou de uma maneira muito importante, porque as pessoas, após a pregação dele, eles entenderam aquilo e eles aceitaram aquela mensagem, aceitaram a proposta da pregação cristã. Então Pedro, ele é uma pessoa que foi um dos primeiros pregadores, e você vê o que é que aconteceu. Olha só a importância de uma boa pregação. Ficar claro aquilo que se diz. Então a gente não pode pensar que uma pregação é um conjunto de palavras ditas desconexamente, não. Tem que ter conexão, tem que ter lógica, tem que ter começo, meio e fim, um tema, muito importante pensar nisso. Além do mais, os apóstolos, no momento da igreja, na história da igreja, mais um pouquinho à frente, precisavam organizar a igreja. A igreja começou a crescer, as pessoas começaram a vir à igreja, e os apóstolos decidem no capítulo 6 que algumas pessoas precisavam ter suas funções específicas. Então os apóstolos decidiram que eles ficariam na oração e na pregação da palavra. Então outra vez a gente entende que a pregação da palavra de Deus é uma coisa importante. E ocorre ao longo da igreja vários momentos em que a pregação ela é o veículo principal, assim, o mecanismo mais importante para a comunicação da palavra de Deus. A história da igreja está cheia disso, nos próprios evangelhos, nas epístolas. Por exemplo, Paulo prega em várias ocasiões, nas próprias epístolas dele, você percebe, prega da prisão, prega quando faz as suas viagens. Então, um pregador é uma pessoa que tem realmente muita responsabilidade. Por isso nós vamos aprender nessa nossa primeira lição de prática da pregação sobre as formas de pregar, o que nós vamos chamar de modelos formais de pregação. Ou seja, qual é a forma que a pregação pode assumir hoje, especialmente nos seus tipos de sermão. Então vamos fazer isso agora. Para vocês aprender, precisamos lembrar que há 3 tipos importantes de sermões. Falando um pouco de pregação, essa como ferramenta fundamental, então precisamos lembrar que existem 3 tipos importantes, mas existem outros tipos também. Mas os mais utilizados hoje são os que nós vamos conversar sobre ele. Então o primeiro é o sermão temático, ou sermão tópico. Então o que é isso, né? O que é o sermão temático ou tópico? É aquele sermão cujas divisões principais são extraídas de um tema.
Então, sempre nós temos um tema para pregar, ou nós temos um tema para tratar na igreja, um assunto. Você não prega à torta à direita, assim à toa. Você precisa saber o que você tem que falar na igreja. E a partir desse assunto você estrutura o seu sermão. E o sermão temático é aquele que gira em torno do assunto, né? E não de um texto bíblico. Guarda bem isso. Sermão temático gira em torno de um assunto que você escolhe, ou a igreja escolhe, ou te pedem para dizer, e não de um texto bíblico. Porque nesse tipo de pregação, o pregador vai tratar de um assunto, tema, que trará uma contribuição relevante para os ouvintes, e por sua importância, ou de uma instrução que é dada, ou de uma intuição do próprio pregador. Então lembra disso. O que é sermão temático? Talvez o mais simples de pregar para muita gente, mas não é bem assim. É aquele cuja estrutura gira em torno do assunto, e não de um texto. Por isso que você vê muita gente falando de um assunto, pegando o texto da Bíblia toda. Isso é um cuidado que deve tomar. Às vezes a pessoa pega um texto que não tem nem relação com aquele tema que ele vai pregar. Mas existe esse tipo de sermão. Esses temas podem ser diversos. Por exemplo, você pode falar sobre amor, sobre felicidade, sobre casamento, pode falar sobre relacionamento, sobre perdão, sobre sexualidade, por exemplo. Então, nesse modelo de sermão, a Bíblia funciona como uma fonte de informação e de conteúdos para o ensino sobre o tema escolhido. Mas olha só como é importante saber fazer esse sermão também. Então não é só pegar sinônimo, amor fala aqui, em Judas fala de amor, lá em Gênesis fala de amor, se seu tema é amor. Aí você pega versículos isolados e faz o sermão lá, faz todo o seu comentário em cima desses versículos sobre o amor. Mas então, se o tema é o amor, o que cada versículo desse está falando sobre o amor? Então, o tema é o amor, mas precisa escolher versículos que deixem bem claro o que significa isso, né? Outra coisa que a gente pode dizer, a fidelidade nas informações que serão colocadas pelo pregador depende da coerência na escolha desses textos, não é? A fidelidade das informações. Você pega um tema sobre o amor, pega vários versículos para falar desse amor. Então como é que você vai pregar? Então você precisa saber usar esse texto, precisa saber manejar a palavra, né? Paulo falou para um seguidor dele, olha, precisa manejar bem a palavra da verdade. Não é só pegar o que você quer e fazer do jeito que quer. Nós, quando pregamos, temos que ter esse cuidado, essa responsabilidade. Para isso é necessário que o pregador tenha conhecimento da Bíblia. Quem não conhece a Bíblia vai pregar o que da Bíblia, né? Tanto ele tem que ter conhecimento para escolher os textos, dentro do contexto que melhor esclareça o seu tema, como da sua interpretação. Ele precisa interpretar isso direito. Não é? Você precisa aprender a fazer isso. Então a primeira coisa, aprender a ler a Bíblia é importante, estudar a Bíblia, para você saber pegar conteúdos bíblicos. Então, o primeiro sermão é um sermão temático ou tópico. Então você pega a nossa apostila, pega a página, a primeira lição, dê uma lidinha nesse texto, para você perceber como isso funciona, né? As características do sermão temático, então, é que suas divisões principais saem do tema escolhido e o seu tema não vem do texto bíblico. Contudo, o conteúdo da sua argumentação tem que vir da Bíblia. Embora o assunto não veio da Bíblia, foi um assunto escolhido pela comunidade, embora não teve um texto único que falou daquilo, você vai pegar textos da Bíblia para esclarecer esse tema. E lembra bem que, por exemplo, quando você fala de amor, depende, a situação, você enfatiza certos aspectos do amor. E aí esses versículos que você vai pegar, tem que estar esclarecendo esses aspectos. Por exemplo, um amor de amigo, né? O amor entre um amigo não é a mesma coisa que um amor entre um esposo e uma esposa, um namorado e uma namorada. Não é? Não é a mesma coisa que amor à vida. Então, olha como é interessante, os mesmos versículos, um mesmo versículo não dá conta dessa variação dos contextos desse tema. Por exemplo, o amor no casamento, o amor na amizade, o amor pela vida, então. Precisa tomar muito cuidado. Nós vamos aprender a fazer isso. Então, por enquanto,
começamos por aqui, tá? Vai estudando a primeira parte do curso, né, que é a introdução geral, e daqui a pouco nós vamos falar de outros 2 tipos de sermão.